O Espaço Aberto debate hoje uma questão fundamental para a vida no planeta: o aquecimento global. Existe, não existe? As causas são o homem, é a natureza, isso é cíclico, não é? Como se proteger disso? Nós convidamos dois especialistas nesse assunto. O ex-reitor da Universidade de Brasília, doutor em Física e PhD pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o professor José Carlos de Almeida Azevedo. E o físico Luiz Pinguelli Rosa, que é secretário do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e diretor da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Azevedo, o senhor e mais 3 cientistas foram... nessa quinta-feira, o ministro da Ciência e Tecnologia levaram um documento sobre aquecimento global. Em resumo, o que diz esse documento? Esse documento relaciona um número elevado de universidades e de pessoas, tendo à frente o CERN, que é o maior centro de pesquisas nucleares do mundo, opera um acelerador cujo perímetro é de 27 quilômetros. Esse empreendimento é dirigido por um grande físico. Ele dá sequência a experiências desenvolvidas na Noruega, há algum tempo, na Dinamarca, cerca de 5 anos antes, pelo Henrik Svensmark e outras pessoas que comprovaram, com certeza, a influência da radiação cósmica, em particular de determinadas partículas dos muons, que ionizam a parte mais baixa da atmosfera, das nuvens que vão até cerca de 3 quilômetros, que são as que influenciam o clima. Concomitantemente, na Universidade de Jerusalém, 2 outros físicos, Nir Shaviv e o outro Jan Weiser, eles notaram correlações. Então, isso aqui nós estamos falando de temperatura, de clima. Eles analisaram a passagem do sistema solar pelos braços da galáxia, saindo do braço de Órion para o braço de Sagitário, etc., etc., e comprovaram que as grandes glaciações que jogaram quilômetros de neve nos países nórdicos estão associados pela passagem do sistema solar através dos braços da galáxia. Então, nós não estamos cuidando não de desmatamento, nem de desflorestamento, nem disso, nem daquilo, é de o que influencia o clima e o que influencia a temperatura da Terra. Está excluído, em caráter comprovadamente certo e científico, que o homem não tem a influência que a ele se atribui na questão do aquecimento. O senhor está dizendo que o carbono gerado pelo homem e a derrubada de floresta não são causa do aquecimento global? Do aquecimento tal como ele está entendido, não. O aquecimento sempre houve. Nos últimos 1.200.000 anos, houve vários períodos de aquecimento, vários períodos de glaciação. Nenhum deles tinha a ver nada com o homem, até porque ele não usava combustível. O uso do combustível pelo homem é coisa do início do século passado. Então, o que houve antes, se essa teoria do aquecimento feito pelo homem, ou da variação de temperatura feita pelo homem, deveria explicar também o passado. Então, essa teoria quer explicar o futuro, quer determinar o futuro, mas não é capaz de dizer o que ocorreu há 100, 200, 300, 500, 1.200 anos. Professor Luiz Pinguelli Rosa, o senhor ouviu aí a posição do professor Azevedo. Qual é a sua opinião a respeito? Eu discordo basicamente de que o fato de haver a descoberta de uma nova contribuição para fenômenos que afetam o clima da Terra, a temperatura, desclassifique todas as outras influências nesse mesmo fenômeno. Existem escalas de tempo muito diferentes. Nós estamos preocupados com uma escala de tempo relativamente curta, muito menor, inclusive, do que os intervalos de tempo das glaciações. O nosso problema é se, dentro de 50, 100 anos, nós teremos aumento de alguns graus, poucos graus, na temperatura média global do planeta, e se isso pode afetar, de alguma maneira, o clima, dando consequências negativas para a vida na Terra, a humanidade, a população. Uma coisa não exclui a outra. É muito bem-vindo que físicos do CERN, que estudam fenômenos de raios cósmicos, procurem explicações e que deem, inclusive, em escala maior de tempo, a razão dessas variações cíclicas
que ocorreram na evolução do clima da Terra. Agora, esses modelos do IPCC, eu trabalhei no IPCC não no grupo 1, mas no grupo 3, que é o grupo que cuida das emissões dos gases do efeito estufa, do consumo de energia, etc., que é o meu campo. O grupo 1 do IPCC é que cuida da atmosfera, que é o campo onde se discute os fenômenos físicos que podem causar aumento da temperatura. Existem muitas coisas a serem esclarecidas e é muito bem-vinda toda a visão crítica. A ciência vive disso. Ninguém é dono da verdade. O que existe é um esforço grande que envolveu muita gente no mundo procurando verificar um problema colocado no século XIX pelo Arrhenius e pelo Fourier, que são personalidades da história da ciência, que de fato poderia haver um aquecimento da Terra, devido à concentração crescente do CO2. Que a concentração do CO2 cresceu é um dado insofismável. Nós, desde que começamos a usar os combustíveis fósseis, relativamente recente, é da Revolução Industrial para cá, é basicamente dos anos 1800 em diante, e mais ainda no século XX, em torno da metade do século XX, isso dispara devido à intensidade do uso dos combustíveis fósseis, e que há uma correlação entre a presença do CO2 e aquecimento da atmosfera. Agora, muitos problemas não resolvidos. O próprio metano, que é um outro gás importante, tem um efeito maior do que o CO2 no aquecimento global, não está bem explicado o comportamento do metano. A concentração de metano na atmosfera não está crescendo na medida que os próprios modelos do IPCC preveriam. Então, há muito que ser esclarecido. É muito bem-vinda toda a contribuição de outros cientistas que se preocupem com o problema. Eu só chamo a atenção aí da posição do Azevedo, é que nós não podemos desmontar a preocupação. Existe o chamado princípio de precaução, e que em caso de dúvida é melhor você se precaver e corrigir adiante. De fato, estamos engatinhando em termos de medidas de controle de consumo de energia. E não é só por causa do efeito estufa que o problema da energia se coloca na Terra. Quer dizer, de fato, é preciso tomar cuidado que uma conjectura nova, um experimento novo no campo científico, não dê uma interpretação no campo político, no sentido político-econômico, que pode desmontar medidas que não são erradas, medidas que não só têm a ver com o clima da Terra, como também com a vida humana, por outras razões. Não é? Por exemplo, desmatar, destruir a floresta, não é só ruim por causa do efeito estufa, é ruim também porque pode tornar uma parte da Amazônia quase inabitável a longo prazo. Vamos ouvir.